No ano de 2001, eu fiz um semestre de faculdade de jornalismo. Então, né, infelizmente não me formei, né, acabei optando por outra área depois, mas eu iniciei no jornalismo, então, e a convite de um dos diretores do jornal, que era amigo dos meus familiares, ele me convidou para fazer um estágio. E, logicamente, né, eu não tinha tido nenhum contato ainda com a área, a não ser na faculdade, né, no início da faculdade, aí prontamente aceitei o convite. Eu conto para muitas pessoas, né, essa história porque me pediam se eu tinha prática com diagramação, enfim, né, e eu, na ânsia de não perder o estágio, disse que sim. Então, o que eu mais fazia no jornal era observar o César Vieira. O César chegava ao trabalho e eu observava todos os detalhes do que ele fazia, desde ligar computador, tudo, porque eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha curso de informática, que para a época também era uma coisa, né, era um diferencial, e eu não tinha esse diferencial e eu precisava dessa ferramenta. Então o início foi mesmo assim, de observar, né, observar desde como ligavam o computador até a forma com que eles colocavam as palavras, né, para diagramação, como eles entrevistavam as pessoas, foi bem de observação mesmo. No decorrer do tempo aí sim, né, fui absorvendo o aprendizado e aí fazendo as minhas próprias matérias. A nível de município, muitos fatos foram marcantes para a época, né? Nós tínhamos aí o Festim Roça, que é um evento que era tradicional aqui, que a gente acompanhou muito. Nós tivemos campeonatos estaduais de karatê, onde pela primeira vez Marau foi campeão. Então nós tínhamos eventos marcantes, mas o que mais me marcou assim foi os atentados terroristas de 11 de setembro. Lembro que eu estava na faculdade pela parte da manhã quando aconteceu o fato, e desde aquele momento nós não tínhamos, como se tem hoje, né, o acesso à internet, toda a comunicação que se tem hoje, e desde aquele momento nós buscávamos então um acesso à informação do que estava ocorrendo. Passamos toda a equipe do jornal a tarde toda assistindo televisão para juntar o máximo de informações para poder replicar essa informação também no nosso semanário, né? Então eu acho que foi o fato assim, enquanto eu estava no Jornal A Folha, o fato mais marcante. As atualizações no mundo da comunicação, assim, elas são constantes, né? E o Jornal A Folha sempre teve essa característica de buscar o novo, né? E a gente não pode deixar de lembrar o Thales, que para mim o Thales é uma pessoa que tem essa visão muito para frente, né, de se adaptar às mudanças do mundo, às mudanças de mercado, e ele trazia isso para toda a equipe, né? Então o jornal ele foi acompanhando as atualizações da comunicação, e eu acho que isso ele vem trazendo até hoje, né, nos diversos cadernos, na própria forma que ele tem hoje de se posicionar nas mídias digitais também. Eu acredito que esse crescimento todo se dá, claro, com uma excelente equipe que o jornal tem, né, mas com essa visão diferenciada do Thales Fernandes. Foi uma experiência, né, uma experiência significativa, uma experiência muito diferente que eu tive, assim, que me fez evoluir como pessoa, né, sempre gostei da comunicação. Como diz o meu esposo, a comunicação ela é intrínseca em mim, então eu não tenho muita escolha, né? É natural, eu gosto disso, eu consigo me posicionar em relação a comunicar-se, e eu estava trabalhando com isso, né? Por outros fatores eu acabei me desligando, mas eu acho que ainda vivencio a comunicação todos os dias. Eu fiz uma entrevista com o secretário, na época, secretário de Indústria e Comércio e Habitação, o Mir De Carli. E fizemos uma entrevista em relação a algumas atividades que a secretaria estava realizando, e, para minha surpresa, um período depois, eu recebi o convite da administração municipal para integrar a equipe. Então foi
gostava muito do que eu fazia, né, dentro do jornal A Folha, mas eu acho que foi um passo muito importante que eu dei, até porque dentro do setor de comunicação tu trabalha com todos os órgãos de comunicação. E era uma nova experiência também para mim, né? Eu ia estar trabalhando além com os jornais, com o rádio, com a própria televisão, e isso me fez com que eu optasse por aceitar o convite então da comunicação da Prefeitura Municipal. Foi por isso que eu acabei me desligando do jornal A Folha. Crescimento, sempre em pleno crescimento. O jornal A Folha, ele consegue se adaptar, como eu falei, vocês conseguem se encaixar, as mudanças, né? As novas tecnologias, vocês trazem atrativos para o leitor, né? Com os cadernos, com essa questão de trazer a região para dentro do jornal, né? Ele não se torna um jornal marauense, ele é um jornal literalmente regional, né? Tu tem informação assim dos diversos locais num só semanário. Então eu vejo o jornal A Folha sempre se reinventando, né? E sempre sendo um jornal muito aprazível de leitura. O meu desejo é que tenham mais outros 25 anos, né, que a gente possa estar compartilhando aí como pessoas, como profissionais, possamos estar também fazendo parte dessa história do jornal A Folha, né, antes como funcionária, como colaboradora do jornal, hoje fora do jornal também, né, que a gente possa estar vivenciando esse jornal que faz parte da comunidade marauense. Então a gente já sente o jornal A Folha como uma família nossa também, né, e a gente deseja o que a gente deseja para os nossos familiares, né, vida longa ao jornal A Folha Regional.